Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Alberto Chaves. Nós vamos aqui mais uma vez trabalharmos História do Maranhão para que você possa lidar muito bem com as questões, tá bom? Então, primeiro ponto é para que a gente possa trabalhar, nós vamos focar um pouco no Maranhão República. Nós vamos trabalhar aí os aspectos mais importantes com relação à República. Daí, nós vamos começar trabalhando isso com uma questão aqui bem simples, mas que ela vai te dar uma visão bem plural do momento republicano, tá bom? Então, você vai conferir aqui comigo a questão que ela diz o seguinte: a denominada Guerra do Leda, é bom, interessante você que está aí do outro lado guardar aí Guerra do Leda, tá bom? Propunha a independência política do sertão. Os homens que representavam as lideranças políticas de cada localidade sertaneja, seguidores de Leão Leda, aspiravam uma presença maior do Estado e que o mesmo promovesse através da aplicação de verbas que se destinasse à construção de estradas, escolas e postos de saúde, tá bom? Antes de eu começar a responder a questão, eu quero chamar alguns pontos para que você possa ficar antenado. Estamos falando da Guerra do Leda, nós estamos falando de um cenário voltado para o mandonismo político do Maranhão, tá bom? Primeiro porque, o que foi isso? Quando é proclamada a República, 2 dias depois essas notícias vão se repercutir no Maranhão e gradativamente alguns agentes, alguns grupos vão começar a controlar o Maranhão. Então vai ocorrer uma disputa política muito grande, principalmente no contexto do Maranhão oligárquico. Então, o que na verdade representa a Guerra do Leda? Na verdade foi um fato que ocorreu entre dois grupos, de um lado os liberais, do outro os conservadores, de um lado o Leão Leda, e do outro lado, Benedito Leite, porque, na verdade, tudo estava atrelado a um episódio conhecido como assassinato de Stolano Polari. Isso um evento que ocorreu por volta de 1898, que vai pegar ali por volta de 1909, porque de 1898 foi o momento que nós tivemos aí o assassinato de Stolano Polari, e 1990 foi a tentativa de assassinar justamente o Leão Leda. De um lado, alguém que era um senador federal, um senador que era, no caso, Benedito Leite, e do outro lado, um representante oficial, um coronel do Exército. E qual foi a proposta? Na verdade, o Benedito Leite começou a articular a ideia de que o Leão Leda teria matado o Stolano Polari, e a partir daí começaram-se as perseguições. Ele teve que sair da região de Grajaú, da região do Maranhão, e teve que se deslocar ali para a região de Tocantins. E gradativamente, inclusive, chegou a solicitar um advogado, foi baixado um decreto no Maranhão que nenhum jurista poderia defendê-lo, tentou solicitar um habeas corpus, mas não deu certo, e resultado, ele acabou tendo grande parte da sua fortuna sendo deteriorada, e a partir daí a família Leda começou a viver dispersa em vários cantos, não só do Maranhão como do Brasil. Então, esse cenário aí representa justamente o mandonismo político, tá bom? Então é interessante que você observe isso. Então, como é que a questão ela está trabalhando? A questão ela está trabalhando da seguinte proposta: ela está trabalhando um aspecto que é uma disputa política, que eu quero até que você guarde algo na cabeça. Ó, quando pega de 1910 até 1930, nós vamos ter aí a autoridade mandonista de Urbano Santos. Então toda a história do Maranhão vai estar voltada a isso. Quando Getúlio Vargas ele vai se ascender ao poder, nós vamos ter aí a questão dos interventores federais, e os interventores serão aqueles que serão designados, como por exemplo no Maranhão nós vamos ter o Luso Torres, que vai ser destacado, Aquiles Lisboa, Paulo Ramos e outros nomes. Mas vamos voltar aqui para a questão para que você possa agora ter uma noção. Então, a questão ele está dizendo que a denominada Guerra do Leda propunha a independência política do sertão. Então, o primeiro ponto, o que seria essa independência política? A independência política seria quem dominaria ali a questão do sertão do Maranhão. Então, havia essa briga, essa disputa. De um lado, a família Leda, e do outro lado, a família Benedito Leite. De um lado, membros que representavam o Partido Liberal e membros que representavam o Partido Conservador. Por exemplo, o Leão Leda representava o Partido Liberal. Do lado do Benedito Leite, o Partido Conservador.
E ele fala, os homens que representavam as lideranças políticas de cada localidade sertaneja. Quando você cita essa expressão, cada localidade sertaneja, é bom lembrar que havia um cenário da política café com leite, a ideia de que algumas famílias começavam a mandar em algumas áreas do estado, em vários estados do Brasil, e no Maranhão não era diferente. E ainda fala, seguidores de Leão Leda aspiravam à presença maior do estado. Ou seja, desejava que o estado pudesse se posicionar de uma forma mais constante. Para quê? E que, mesmo que promovesse através da aplicação de VEC, que se destinasse à construção de estradas. Então, eles exigiam, queremos estradas para que possamos interligar os estados, o Maranhão com outros estados, escolas e postos de saúde, tá bom? Então, o que ele está querendo colocar aqui? Aqui é certo ou errado? A questão ela é totalmente correta. Então, você que está aí do outro lado, você vai marcar ela como certa, tá bom? Beleza? Show de bola? Então, deu para você entender essa parte. Então, nós trabalhamos essa parte voltada para o mandonismo político que envolve o contexto da República Velha do Maranhão. Mas vamos começar a trabalhar uma outra questão que é muito importante também dentro desse cenário. Presta atenção aqui, beleza? Os anos de 1947 e 64. Você que está aí do outro lado, você vai mentalizar 47, 64. Você vai colocar aí, anota aí do lado, coloca aí, registra, 47, 64. Você já vai saber por quê. No Maranhão foi marcado por políticas mandonistas. Olha aí, você também vai grifar essa expressão, políticas mandonistas, que foi denominado de vitorinismo. Então você vai grifar aí, vitorinismo. Todos os governadores eleitos nesse período seriam correligionários. O que quer dizer correligionários? Partidários de Vitorino, pessoas que eram ligadas a Vitorino. Muito bem, vamos analisar primeiro esse cenário. É bom lembrar que quando você tem o início da República, é o momento que nós vamos ter aí o período republicano no Brasil e, consequentemente, nós vamos destacar aqui alguns nomes, como eu cheguei a mencionar na questão anterior. Você vai trabalhar o quê? Benedito Leite, Urbano Santos. Você vai lembrar desses dois nomes. Consequentemente, você vai ter que lembrar de um outro nome, o próprio Paulo Ramos. Paulo Ramos porque é um grande interventor federal indicado por Getúlio Vargas. Mas tem um nome aqui forte no Maranhão, que é Vitorino Freire. O Vitorino Freire, na verdade, foi um homem que mandou durante muito tempo no Maranhão. De que forma? Ele chegou a ser, inclusive, ligado a Eurico Gaspar Dutra, que era presidente da República no Maranhão, e a partir daí ele assumiu o cenário político no Maranhão, como? Designando desembargadores, promotores, pessoas que iriam ocupar cargos políticos, inclusive teve vários eventos que envolveu embates contra o nome dele. Então, de 47 até 64, nós vamos ter aí o domínio de Vitorino Freire, que posteriormente, de 64 para frente, que pega aí de 66, nós vamos ter aí a herança do governo Sarney. Então, nós vamos ter aí Vitorino Freire, saindo dele vai a entrada de Sarney. Então, são dois nomes muito fortes que você tem que entender. E o que é interessante nesse cenário? O Vitorino Freire, ele chegou, inclusive, a se utilizar de requintes de violência para se debelar e sufocar seus opositores. Chegou-se até a falar que tinha um grupo chamado Papai Noel, né? Esse grupo Papai Noel era justamente para fazer a retaliação a todos os seus opositores, tá certo? E aí o que é interessante notar na questão? Se você perceber bem na questão, ele está falando o seguinte, de 47 a 64, aí vamos lembrar qual é o cenário geral da história do Brasil. Quem é que está governando aí? General Dutra. Quem foi que eu falei que era totalmente ligado a ele? Justamente o general Dutra, o presidente da República, que era muito amigo de Vitorino Freire. E por causa dessa aproximação, ele construiu aí uma relação de construção, de aproximação política. E isso, consequentemente, fez com que ele sufocasse seus opositores. E ele fala, nos anos de 47 e 64. Percebe que 64 é o quê? É o período aí que está saindo o João Goulart e adentrando o regime militar. Então, ele vai pegar ali da região do populismo,
até o finalzinho do populismo, que era entrando no regime militar. O próprio Vitorino Freire, ele tentou, inclusive, se aproximar da Arena, se filiou à Arena, mas não teve tanto respaldo político. Então ele fala, os anos de 1947 e 64, o Maranhão foi marcado por políticas mandonistas, que foi denominado de vitorinismo. Todos os governadores eleitos, então é bom lembrar que os governadores que foram eleitos foram geralmente todos indicados e eram governadores indicados e correligionários de Vitorino. Então ele está comandando o Maranhão por inteiro. Nesse período seria um correligionário de Vitorino. Então a resposta ela é totalmente correta, tá bom? Não tem como você fugir disso aí, tá bom? Então você marca aí certo. A terceira questão, ela vai complementar umas informações importantes. Eu quero que você acompanhe aqui para já fazermos aqui um comentário. As práticas políticas do oligarca maranhense Urbano Santos, você que está aí do outro lado, você vai lembrar, Urbano Santos, fala de novo, Urbano Santos, Urbano Santos, Urbano Santos, tá bom? Eram abomináveis, não admitindo oposição ao seu poder. Usava todos os métodos no controle da máquina política, assim mandou fuzilar cerca de 100 camponeses em Codó, seguidores do líder socialista Manuel Bernardino. Vamos aqui fazer aqui um comentário, presta atenção. É o seguinte, Urbano Santos, é bom lembrar o contexto, lembre, você pode estar, mas eu não estou entendendo isso. Entenda que o contexto é República Oligárquica, política café com leite. Então, é aquele momento que as grandes famílias estão comandando os vários estados do Brasil. Então, não era diferente o que estava acontecendo aqui na região do Maranhão. Então, por exemplo, o Urbano Santos, que passou a dominar ali o Maranhão até 1930, por isso que quando a gente estuda a Revolução de 30, o que representa a Revolução de 30? É a derrubada das oligarquias tradicionais. Colocar de lado a política do café com leite e colocar um novo sistema aí conduzido lá com Getúlio Vargas, né? Então, o que vai acontecer? Durante o governo de Urbano Santos, nós vamos ter perseguições, inclusive tem até casos de deputados que chegou a se suicidar, justamente devido às retaliações conduzidas por Urbano Santos. Então, é interessante que você tenha essa noção plural. Então, naquela época havia a prática do coronelismo, as eleições bico de pena, as eleições de cabresto. Então, era facilmente, eu vou até citar, por exemplo, um exemplo bem simples com relação às gestões posteriores. Então, era comum fraudar as eleições. Nós vamos ter aqui um episódio comum que envolveu até o próprio Vitorino Freire, que ele chegou a fraudar algumas eleições para que o candidato dele, que era o candidato da situação, pudesse permanecer no poder político. Então era comum isso. Então você vai ter que entender que todo esse cenário é resultado do mandonismo político. Então você vai voltar aqui para a questão, para que você possa entender mais ainda. Então, primeiro ponto, você vai registrar 3 aspectos dessa questão. As práticas políticas do oligarca maranhense Urbano Santos, então as práticas justamente que eram de retaliação aos seus opositores, eram abomináveis, não admitindo oposição ao seu poder, usava todos os métodos do controle da máquina política. Quando ele cita a máquina política, consequentemente você vai entender da prática do coronelismo, do voto de cabresto, a política dos governadores, eleições de bico de pena, e assim mandou fuzilar cerca de 100 camponeses em Codó. Então você está vendo aí dos requintes e crueldade. Seguidores do líder socialista Manuel Bernardino. É bom lembrar que o socialismo, o comunismo não era bem visto durante esse cenário, tá bom? Então essa informação que está aí, ela é totalmente certa. Você também vai marcar ela como certa, tá bom? Bacana? Vamos prosseguir. Muito bem. Então vamos trabalhar aqui um nome. Eu vou fazer um breve comentário, mas eu quero que você que está aí do outro lado, você vai falar aí com você. Paulo Ramos. Vai citar de novo Paulo Ramos, mais uma vez Paulo Ramos. Por quê? O Paulo Ramos, você vai ver aqui que está associado a Getúlio Vargas. Olha o que a questão está colocando aí, ó. Dentre os representantes de Getúlio Vargas, aonde tem representantes, você vai lembrar da palavra interventor, tá bom? Que governaram o Maranhão, destaca-se Paulo Ramos, foi governador de forma indireta e interventor. Bora aqui raciocinar rapidamente. Primeiro ponto,
Assim que Getúlio Vargas assumiu o poder, é o momento da Revolução de 30, a derrubada das grandes famílias tradicionais, a ascensão de Vargas, e aí é o momento que vem um outro cenário e passa-se a nomear interventores federais, ou seja, pessoas que eram indicadas pelo presidente Getúlio Vargas. Daí ele criou até uma instituição chamada DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que era para fiscalizar as ações de seus interventores, né? Luso Torres, por exemplo, foi o primeiro interventor que governou ali o Maranhão durante 12 dias, né? 12 dias. Reis Perdigão foi o segundo interventor, que inclusive chegou a conduzir a Revolução de 30 também. Tem um cara muito importante, que é o Aquiles Lisboa, que chegou a governar também o Maranhão, sofreu um processo de impeachment, mas o nome mais forte é Paulo Ramos. Por quê? Ele chegou a governar ali de 37, pega de 37 até 45. Se você lembrar bem, 37 a 45 é o período do Estado Novo, é o período da Constituição de 37 que suspende todos os direitos e garantias individuais no cenário nacional e, consequentemente, o Paulo Ramos, ele vai introduzir uma série de medidas, vai fechar alguns jornais, vai, inclusive, criar o Mercado Central, vai fundar o Banco do Estado, vai incentivar o desenvolvimento econômico do babaçu, da carnaúba, do algodão, só que vai ter um decréscimo no setor industrial. Então, o Paulo Ramos ele vai fazer uma série de ações representando os interesses de Getúlio Dornelles Vargas, tá bom? Então você não pode esquecer esse nome. O Maranhão ele teve muitos interventores, fala-se que 7, no entanto desses 7 nós vamos ter vários interventores aí governando aí por algum tempo, tá bom? Então você vai lembrar desse nome que é Paulo Ramos. Então vamos voltar novamente para a questão, para que você possa aí fazer uma observação e um detalhamento, tá bom? Dentre os representantes de Getúlio Vargas, que governaram o Maranhão, destaca-se Paulo Ramos. Foi governador de forma indireta. Por que foi governador de forma indireta? Isso quer dizer que ele não foi eleito pelo povo, foi eleito pelos representantes, tá bom? E, na verdade, não era nem os representantes, era o representante, porque quem nomeava era Getúlio Vargas e interventor. Interventor quer dizer, poderia interferir na hora que bem quisesse, de acordo com aquilo que era proposto pelo DASP, de acordo com aquilo que era proposto por Getúlio Vargas, tá bom? Então, a questão, ela é totalmente certa, tá bom? Então, maravilha. Agora nós vamos falar de um dos assuntos mais fantásticos da história do Maranhão também, que se refere à balaiada. Não estou falando da balaiada lá da regência, mas eu estou falando da balaiada no momento republicano. Eu vou ler aqui a questão e nós vamos viajar nessa questão, porque ela vai envolver uma série de interesses, tá bom? Diz o seguinte: a balaiada de São Luís, como ficou conhecida a greve de 1951, você que está aí do outro lado, você vai grifar aí, balaiada de São Luís, ou vai registrar, vai anotar, vai memorizar, balaiada de São Luís. E você vai lembrar, greve de 1951. São as expressões chaves para que você possa ter um bom resultado. Foi o mais formidável movimento urbano. Também você vai guardar aí a expressão movimento urbano da história do Maranhão, que aconteceu exclusivamente no período regencial. Vamos aqui viajar um pouco nessa questão, tá bom? É bom lembrar que a balaiada de São Luís de 1951, ela nos remete a um cenário que está envolvendo lá os interesses de Vitorino Freire. É bom lembrar que na história do Maranhão nós temos duas balaiadas. Nós temos a balaiada que ocorreu no período regencial, que vai envolver lá os cabandos, os bentivis, que vai envolver Manuel dos Anjos do Balaio e etc. E nós vamos ter agora a balaiada de São Luís. O que foi que aconteceu? Simples. Eugênio Barros e Saturnino Belo eram dois candidatos que estavam disputando as eleições naquele cenário, sendo que Saturnino Belo era o candidato que representava os interesses dos empresários e vários partidos políticos. E do outro lado, Eugênio Barros, que representava os interesses de Vitorino Freire. O que foi que aconteceu? O Saturnino Belo, devido a essas coligações que ele colocou, essas oposições coligadas, que era o grupo a qual fora designada, você não vai lembrar, esquecer disso, oposições coligadas, e gradativamente o nome dele foi ganhando respaldo. Como Vitorino Freire percebeu que o seu candidato iria perder as eleições, ele tomou algumas medidas. Lembra? Mandonismo político, uso da máquina política, da máquina eleitoral. Ele acabou, inclusive,
anulando 31 sessões eleitorais lá do TRE, o que consequentemente dava uma margem de 16 mil votos, fazendo com que seu candidato Eugênio Barros ganhasse as eleições com a diferença de aproximadamente 6 mil votos. Isso, consequentemente, gerou uma turbulência na cidade de São Luís. Seus opositores começaram a ir às ruas, começaram a ter pancadaria, cenários de violência. Um jornalista chamado Neiva, que também chegou a ser acusado de incendiar vários bairros da cidade de São Luís, e chegaram inclusive a fechar a cidade de São Luís, que ela chegou a passar de fevereiro a março, depois de setembro a outubro, totalmente fechada, nada saía, nada entrava, gerando um problema com relação aos alimentos que não conseguiam entrar na cidade. Então, o conflito foi muito grave. Para piorar a situação, nós tivemos aí a morte de Saturnino Belo, chegou a morrer e durante todos esses eventos que estavam acontecendo, e piorou a situação, porque 33% da população da capital foram para o seu velório, que gerou aquele sentimento de comoção e raiva, uma média aí de mais de 40 mil pessoas envolvidas nesse cenário, e, consequentemente, começou a se gerar atritos maiores. Para vocês terem uma ideia, teve que ter intervenção federal, chegaram a chamar o ministro Negrão, chegaram inclusive a chamar tropas do Ceará, do Piauí, tropas do Pará. A Força Aérea Brasileira teve que ficar ali durante algum tempo na região de São Luís, tomando de conta. Foram baixadas uma série de resoluções, o horário de entrada, horário de saída, quem poderia conduzir arma, quem não poderia conduzir arma. Consequentemente, por causa disso, nós tivemos aí uma paralisação total, daí o que nós chamamos de greve de 1951. E a partir daí, o Maranhão, a região de São Luís, passou a ser chamada de Ilha Rebelde. Então você não pode esquecer. Então, qual era toda a proposta desse evento? Era justamente não aceitar as interferências do mandonismo de Vitorino Freire, tá bom? Beleza? Então vamos aqui para a questão aqui, para que você possa observar bem a questão, né? A Balaiada de São Luís, como ficou conhecida a greve de 1951, foi o mais formidável movimento urbano da história do Maranhão, que aconteceu exclusivamente no período regencial. Não é no período regencial, é no período republicano, tá bom? Então, está errado, tá certo? Maravilha? Show de bola? Então, vamos passar aí a seguinte, vamos passar aí mais à frente, beleza? Quero aqui conversar com você sobre um assunto muito importante, que é o fuzilamento do dia 17, tá bom? Você vai acompanhar comigo aqui a questão e você vai lembrar mais uma vez, São Luís, fuzilamento do dia 17, São Luís, fuzilamento do dia 17. Em São Luís do Maranhão, encontramos um episódio relacionado com a participação dos negros no processo de combate à República recém-proclamada. Foi denominado de o fuzilamento do dia 17 e ocorreu com a manifestação de escravos, você vai grifar aí a expressão manifestação de escravos, recém-libertos. Muito bem, contra Paula Duarte, grifa aí Paula Duarte. O único republicano do novo governo, conforme informa Mário Meirelles, isso porque se dizia que o novo regime vinha para derrubar o período de Vitorino Freire, beleza? Primeiro ponto, o que está errado aí? Olha o que ele está colocando aí, vinha para derrubar o período de Vitorino Freire, está errado, tem nada a ver. O que foi na verdade o fuzilamento do dia 17? O fuzilamento do dia 17 foi simples, foi na verdade o seguinte, assim que foi baixada a Lei Áurea foi revogado a escravidão no Brasil e, consequentemente, no Maranhão. Beleza. E aí os escravos foram libertos. No dia 15 de novembro, nós tivemos aí a proclamação da República. No Maranhão chegou no dia 17. Só que o jornalista Paula Duarte, ele comandou um seminário que foi falar da questão da República e tal. Só que no Maranhão espalhou-se um boato que a proclamação da República era a revogação da Lei Áurea. E aí o que aconteceu? Esses negros absorveram essa ideia, foram lá no jornal, fecharam o jornal, cercaram o jornal. O jornalista Paulo Duarte teve que ficar ali numa almoxarifada, escondido
para não apanhar, para não morrer, chamaram as tropas do governo para fazer a retaliação, cercaram o jornal, mas ninguém poderia dar nenhum tiro porque tinha se revogado a escravidão. Se matasse algum negro ou violentasse, consequentemente não estariam respeitando a Lei Áurea. E aí começou naquele momento, no dia 17 de novembro de 1889, uma série de embates, às 15 horas, às 16, às 17 e às 19 horas. Durante esse período ficava aquele embate, atira ou não atira? Quando deu às 19 horas, fala-se a história que começaram a atirar contra os negros, alguns negros morreram e, consequentemente, o movimento foi sufocado. Então, esse é o significado do fuzilamento do dia 17. Ou seja, negros que não se colocaram contra a ideia de república porque achavam que a república era a revogação da Lei Áurea. Então, pela questão que a gente acabou de ler, está totalmente errada, porque ela fala que vinha para derrubar o período de Vitorino Freire, tá bom? Ok. Em São Luís, a partir do final do século XIX, a tuberculose ganhou o rótulo de o mal das fábricas. Para os operários e operárias das fábricas de São Luís, mal alimentados, sujeitos a uma jornada de trabalho estafante, vítimas dos resíduos do processamento dos fios de algodão e confinados em espaços pequenos, quentes e abafados, a tuberculose constituiu-se uma ameaça constante. Daí eu só quero que você só lembre de uma coisa. Falou de São Luís, século XIX, você vai lembrar aí, século XIX, né? Você está aí, século XIX, tuberculose é o período das epidemias, das endemias. O Maranhão foi assolado constantemente, não é só a tuberculose, como você está vendo aí na questão, mas ela vai ter a varíola, vai ter a peste bubônica. Então, tudo que está aí na questão, ela é totalmente correta, tá bom? Então, isso aí é verdadeiro, tá certo? Pode marcar aí como certo. Beleza! Vamos aí para mais uma questão. Uma vez eleito, 1966 e 1970, Sarney elabora um discurso pautado na libertação do Maranhão, na modernização, no desenvolvimentismo. Esse discurso é corporificado no lema Maranhão Novo. Você vai grifar aí a expressão Maranhão Novo, beleza? Só você lembrar assim, você vai lembrar que saiu Vitorino Freire, entre o regime militar, o Sarney tem uma aproximação muito grande com o regime militar, consequentemente ele acaba se destacando e passa a assumir o Maranhão. É o período que o Maranhão ele vai adotar uma postura de um Maranhão Novo. Por que Maranhão Novo? Era uma perspectiva de acabar com as fraudes, com a corrupção, com o mandonismo político, chegou a criar a SUDEMA, a Superintendência de Desenvolvimento do Maranhão, chegou a criar também a questão da lei de terras, uma forma de regulamentar as terras públicas no Maranhão, a escola agrícola também, que fora criada também durante o governo Sarney, e outras coisas também. Houve até o desenvolvimento, o crescimento da produção de soja. Então, a ideia de modernizar era mudar, alterar a cidade do Maranhão. Então você vai ver aí que saiu Vitorino Freire, entrou Sarney e é o período justamente do Maranhão Novo, tá bom? Voltando para a questão, para que a gente possa consolidar esse raciocínio. Então ele diz que elabora um discurso pautado na libertação do Maranhão. O que era libertar o Maranhão? Libertar o Maranhão no mandonismo político. Modernização significa estruturar o Maranhão, mudar as ruas, introduzir calçamentos, saneamento básico. E no desenvolvimentismo, o que seria o desenvolvimentismo? Melhorar economicamente o Maranhão. Bom lembrar que o Maranhão ele passa aí se desenvolvendo aí com várias atividades econômicas. Você estuda aí que século XVII teve uma crise, século XIX tem um desenvolvimento aí, século XVIII, nós temos aí no século XIX um crescimento aí na época do algodão, lá na Guerra de Secessão e outras atividades também, né? Esse discurso é corporificado no lema Maranhão Novo, então a informação é totalmente correta, tá bom? Então, tá aí, tá do recado e vamos estudar mais e mais para que a gente possa aprender mais ainda história, tá bom? Professor Alberto Chaves, até a próxima.